A gente viu muito, eu, Gilson agora tô falando, tá? Dentro das igrejas, assim, que tudo é demônio. Tudo é demônio, essa pessoa eu também vi. Já viu isso aí? Já muito. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Cortes da Palavra de Deus. Antes de continuar, deixe um like nesse vídeo e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Eu não falo que eu sou um psicólogo cristão, mas sim um cristão psicólogo, né? Quando eu conheci a psicologia, eu já era cristão. Mas dentro da casa de Deus, da igreja, né, que nós chamamos, a gente depara com muitas situações em que a liderança às vezes não sabe lidar com aquilo, né? Não estou inferiorizando aos líderes eclesiásticos, né? Pastores, evangelistas, obreiros, liderança de departamento, principalmente jovem, adolescente. É porque são situações que, se não tiver um preparo, um acolhimento adequado, a tendência talvez é dificultar ainda mais um processo de qualquer ser humano, de um jovem, de uma pessoa que esteja passando uma situação, tá? Eu gosto muito de trazer alguns exemplos para que as pessoas que estão nos ouvindo, os internautas que estão acompanhando agora, consigam entender. Então, por exemplo, se tem um adolescente que está passando uma situação difícil, né, uma incompreensão, talvez até mesmo por uma perda, às vezes a pessoa não sabe lidar com aquilo. Por exemplo, né? Olha, eu tô aqui hoje, mas eu tô com uma dor nesse dedinho, né? Não tô aguentando. Qual é a tendência da pessoa, do ser humano? Olha, calma aí, mas tem um amigo meu que, né, perdeu o braço, você tá chorando por causa do dedinho, rapaz. Ah, para, vamos pra casa do Senhor e tal. Mas calma, porque outro perdeu o braço não significa que quem perdeu o dedinho não vai sentir a dor. A gente não pode tentar amenizar a dor do outro trazendo uma outra situação. Lembrando que o ser humano é subjetivo, cada um tem sua forma, sua percepção, e isso deve ser valorizado. Então, ainda nessa linha, respondendo a sua pergunta, a gente dentro, né, como eu disse, há 30 anos dentro da igreja, e não só dentro da igreja a gente vê no trabalho, na sociedade, no meio da família, de pessoas que precisam de ajuda, de pessoas que às vezes sofrem e não se sente no conforto, não se sente na confiança de levar essa questão, tanto para um líder religioso, ou para um amigo, para alguém da família, e vendo essa necessidade, me sentiu então o desejo de partir para a psicologia. O pessoal ele tá com a cabeça assim mais aberta para aceitar a ciência da psicologia dentro da igreja, dentro da liderança e tal. Eu quero acreditar que muitas igrejas já estão com uma mentalidade diferente, até pela grande demanda que está surgindo. Claro que em muitos lugares, até mesmo que eu passo, a gente encontra uma certa resistência. Isso é fato. Porém, mas tem muitos que sim. Por exemplo, eu conheço alguns pastores que voltaram a estudar, estão na faculdade fazendo psicologia, né? Eu conheço pastores que a esposa é psicóloga, né? Liderança que está dentro da área da psicologia. Por qual finalidade? Para trabalhar as questões que estão não somente a espiritual, outros fatores. Por quê? A gente viu muito, eu, Gilson agora tô falando, tá? Dentro das igrejas, assim, que tudo é demônio. Tudo é demônio, essa pessoa... Eu também vi. Já viu isso aí? Já muito. Né? Tudo é demônio. Então, se uma pessoa tem depressão, quantas vezes já vi isso? Ah, não, mas é o demônio. E vai lá e ora e não se manifesta. Vai lá e ora e a pessoa continua deprimida, tá? Mas você lembra, né? Sabe onde tá o demônio? Dentro do quarto. Com certeza. Entra dentro do quarto, a igreja inteira, benze o quarto inteiro. E isso, às vezes leva a óleo, né, ungido, que teologicamente não é para essa finalidade, que o óleo ungido é para ungir as pessoas, os enfermos, e não ungir a casa, umbrais, porta, janela, né, colocar dentro da comida. E o que eu tô falando é porque eu vi isso, gente, não é nem questão que eu peguei da internet. Então, a gente acaba vendo, calma aí, vamos entender a situação da pessoa. Que é a maior prova disso? Quando Jesus chegou na cidade de Gadara, tinha um homem que ele estava endemoniado. Né? Claro, é de ordem espiritual? Mas vamos lá, ó. Ele ficava pelado na cidade, ele acorrentava, ele rebentava as correntes, né? Ele ficava dentro do cemitério, ou seja, ele tinha uma personalidade fora de si. Agora, entra a parte espiritual? Entra. Mas vamos entender aqui humanamente falando, que até que se Jesus chega, se é na nossa sociedade, o que precisa fazer? A gente vai abandonar alguém que é assim? Não. A gente precisa trabalhar com o quê? Com a psiquiatria. Vai levar para um tratamento psiquiátrico. Aliás, muitos falam, eu não vou ao psiquiatra porque psiquiatra só trata louco. Claro, psiquiatra cuida dos loucos, mas não necessariamente só isso.
qualquer pessoa que tem um transtorno que está predominando ele, é necessário passar por um psiquiatra. Por quê? O psicólogo, ele não medicaliza. Então, digamos que tenha uma pessoa, um paciente que está no quadro de depressão, levando em consideração que a depressão tem 3 níveis, leve, moderado e grave. Se a pessoa está no nível já grave, precisa entrar com intervenção medicamentosa, claro, na junção com a psicoterapia. Então, no caso desse homem, agora voltando para o texto bíblico, ele precisava de uma intervenção medicamentosa. Para quê? Para ter o equilíbrio, para poder voltar até que encontra essa parte espiritual para que seja liberto. Entende? Então, eu não estou descaracterizando o texto bíblico. Não. A gente sabe que é de ordem espiritual. Porém, até que isso aconteça, é necessário uma intervenção médica, uma intervenção psicológica e psiquiátrica também. Muito legal ver por essa ótica. Você até comentou num exemplo a questão de se o cara tá com uma dor porque perdeu o dedinho, a primeira reação das pessoas não é dizer que, pô, meu amigo perdeu um braço. Mas a gente tem esse costume com as doenças, né? Chama assim por ser leigo, mas os problemas psicológicos. E a gente, eu me incluo nessa, né? É uma coisa cultural. A gente já tem esse costume de minimizar os problemas do outro como um todo. Mas outra coisa que acontece também, eu gostei desse paralelo por isso. Quando a gente está com uma dor física, dificilmente você vai procurar um pastor. Eu vou para o médico, você vai para um PS, a esposa acorda de manhã lá reclamando de dor, alguma coisa, um filho, eu vou para o PS. Por que a igreja tem essa dificuldade em encontrar esse ponto de equilíbrio, né? Essa linha entre a psicologia, né? Entre a psicologia e a espiritualidade. Porque a gente já vem carregando uma herança, né? Uma certa herança cultural aí de que tudo que acontece na igreja é demônio. Tal pessoa está com depressão porque está em pecado. Esse tipo de coisa. É muito presente esse seu comentário, e eu quero deixar bem claro aqui um ponto que nossos amigos e irmãos internautas entendam isso. Há 2 formas da gente procurar uma ajuda psicológica. 2 formas. Primeiro, manutenção. Segundo, prevenção. O que é manutenção? Manutenção é quando a pessoa já está em um desequilíbrio psicológico e fala, olha, você precisa de ajuda. Por exemplo, um adolescente está na escola, está tendo um comportamento, está tendo crise de ansiedade, não consegue se concentrar, né? Alguns já falam, né? Tem TDAH, né? E não necessariamente, né? Vamos atentar o que está acontecendo com esse jovem. Pode ser que ele não tenha atenção naquele determinado ponto em que o professor está dizendo, mas ele tem atenção em outros fatores, então pode estar roubando atenção. Então eu gosto muito de desmistificar um pouco isso. Claro que é muito mais amplo o estudo quando se trata de qualquer transtorno, tá? Mas levando ainda nessa linha, é interessante lembrar que quando nós estamos falando de manutenção, é quando já tem um encaminhamento, né? Então a pessoa não consegue trabalhar mais, começa a chorar, fica no banheiro, né? Isso acontece exatamente agora. Hoje, no horário de Brasília, tem pessoas agora que não estão conseguindo trabalhar, não estão conseguindo desenvolver um projeto, não estão conseguindo ter um relacionamento sadio, né? E aí procura ajuda psicológica. Por quê? Vai chegar lá dizendo, olha, eu não consigo dormir. Olha, eu tive um desequilíbrio na minha alimentação. Olha, ela já tem um problema gerado, né? Já está sofrendo alguma coisa, perfeito, alguma consequência. Né? Isso. Agora, o que é, então, prevenção? Prevenção é aquilo que a gente faz antes que aconteça. Às vezes tem muitas pessoas que investem em viagem. Pô, excelente, isso é muito bom. Tem pessoas que investem em filme e outras coisas assim que distraem. Isso é muito bom. Porém, tem muitas pessoas que não atentam a alguns comportamentos ou mudanças que está acontecendo, isso fisiologicamente ou também cognitivamente, que é os nossos pensamentos, e vai deixar só quando isso vai ao nível do descontrole. Lembra, por exemplo, da depressão, que eu disse que tem 3 níveis? Quem está no nível primeiro, normalmente a pessoa não percebe. Sabe quem vai perceber? O irmão, o amigo do trabalho, alguém da família, né? Alguém talvez do grupo, departamento. Percebe um pouco a mudança do comportamento da pessoa. E a pessoa no nível, básico ali da depressão, ela não consegue dar conta daquilo. Então, ou seja, se houver a prevenção, a probabilidade de não ter crises ou de diminuir o sofrimento
é muito maior, tá? Então, eu acho que é com essa prevenção que a gente precisa trabalhar também. Sabe o maior exemplo? Um relacionamento não tá bem. E aí vai, espera até o momento que não tem mais jeito. Mas quando começou, por exemplo, a gente não tem um equilíbrio financeiro, né? Por que não procurar um psicólogo? Entende? Mas não, prefere ter, a hora que chegar no pico, um nível que não tem mais controle. Então isso que é prevenção. Você não consegue dormir mais, você está perdendo um pouco a sua memória, percebeu que está sendo afetado, percebeu que você está um pouco estressado além do normal, daquilo que você acredita, percebe que está tendo uma persistência de tristeza, de angústia, outros fatores, ou por que não procurar ajuda? Entende? Então, essa é a forma de procurar, tanto com a prevenção e tanto com a manutenção. Perfeito. E realmente é muito difícil a gente ver esse tipo de costume inserido na igreja. Quando eu digo igreja, eu digo uma comunidade, né? Um grupo de pessoas. Então é muito difícil a gente ver isso, é muito forte. Até gostaria de te fazer essa pergunta. O quanto que a nossa cultura, o nosso ambiente influencia nesse tipo de coisa, de consciência? Porque eu acredito que isso seja um certo nível de consciência, a pessoa entender que ela precisa de ajuda, ela entender que ela não está normal e ela precisa de uma ajuda da ciência naquele momento, talvez não seja um problema espiritual. Como você bem citou, a gente não está diminuindo aqui a questão de que o poder de Deus de curar. Deus pode muito sim curar, mas nem o próprio Jesus desprezou os médicos, né? A gente sabe que ele pode curar, mas não quer dizer que ele vá curar. Eu acredito que tem um monte de coisa que a gente possa buscar ajuda de uma forma um pouco mais direta, mais simples na ciência, na saúde, né? Não, perfeito. Hoje, a sua pergunta, ela acabou casando um pouco com o comentário que o Whitney fez logo no início, né? Do quanto que as pessoas, ou como que as pessoas estão tendo essa aceitação, né, dentro da religião, dentro das igrejas, dentro das instituições, né? Então, hoje, a mídia, ela acaba trazendo muito conhecimento, né? Hoje, a pessoa só não tem o conhecimento quando ela não tem o interesse, ela tem uma ferramenta na mão, chamado celular. E qualquer momento, se ela entrar em qualquer aplicativo, né, estou dizendo tanto rede social quanto outros, ela passa a ter conhecimento daquilo que ela está se passando, né? Mas levando para o público, com referência ao que você falou, as igrejas, uma boa parte já tem conhecimento, já tem noção, mas outra boa parte acredita ainda que tem fatores ligados à espiritual. Por exemplo, o filho está tendo um sério problema. Tá, traga aqui, a gente vai orar. Claro, a gente não pode desprezar uma oração, é sempre muito excelente. Aliás, antes de iniciarmos aqui, tivemos uma oração. Então, a oração, ela é a base, ela tem que existir. Tá, mas aí você percebe que aquele comportamento ou aquele fato ainda continua. E às vezes as pessoas não querem ouvir, né? O próprio Senhor disse assim: seja tardio para falar, mas esteja pronto para ouvir. Ou seja, a gente precisa mais ouvir do que falar, mas normalmente não. A gente mais fala do que ouve, né? E às vezes, né? Por isso que eu disse que esse podcast é super bacana, porque está dando espaço para as pessoas ouvirem, né? E também, ao mesmo tempo, poder expressar de alguma forma. Por quê? Porque as pessoas, elas querem saber mais, ou precisam saber mais, ou precisa ter o espaço do ouvir. Só o fato do ouvir já é um acolhimento muito bacana, né? Qual é a maior prova? O próprio Jesus diz assim: você está alegre? Tô. O que você faz? E Jesus vai dizer: canta. Você tá alegre, você canta, a Bíblia falou. Aí fala assim: mas você tá triste? Tô. O que eu vou fazer? Ele diz assim: vai e ora. Não é a mesma coisa. Porque o que a gente faz na oração? A gente fala. Né? A gente fala. Expõe, né? Exatamente. E, aliás, a oração, se a gente pudesse dividir ela em algumas partes, a gente vai dizer que a oração começa com agradecimento, o segundo, confissão, intercessão e adoração. Então, nesse momento de confissão, as pessoas conseguem jogar para fora
o que os pais não querem ouvir, o que o marido não quer ouvir, o que a mulher não quer ouvir, o que os filhos não querem ouvir, o que o patrão não quer ouvir, enfim, não quer ouvir. Aí eles põem. Assim, quantos personagens na Bíblia Sagrada a gente vai ver eles em oração? Eles vão dizer, Senhor, a minha alma está angustiada. Senhor, eles me humilharam. Senhor, eu passei por isso. Ou seja, eles conseguem expor. A partir do momento, claro que tem uma intervenção divina, sim, mas ele se sente aliviado porque ele conseguiu expor para fora. Conseguiu falar, né? Por isso que a Bíblia traz que Jesus é o nosso melhor amigo, porque a gente expõe para ele nos ouve, né? Ele nos entende. Então, o que acontece quando as pessoas conseguem fazer isso é um alívio daquilo que está sentindo. Não estou isentando a pessoa de procurar ajuda, mas já é um alívio imediato, porque ele sabe que o Senhor está ouvindo.